você já marcou tudo e agora, infelizmente, hora de ir embora da cidade e partimos para a próxima. Segundo o meu roteirinho aqui, a próxima cidade seria Praga. Então chegamos dia 19, fica dia 20 a gente vai embora. Ou dia 20 à noite ou dia 21 de manhã. Então vamos ver quais são as opções que nós temos. Então volto lá no site da Omio. Praga. Tá muito distante. Então eu vou colocar, é um sábado, eu vou colocar mais próximo da nossa data atual, porque trens e ônibus geralmente não aparecem tão distantes assim. Tá, eu vou colocar apenas pra gente saber termos opções. 15 de março. Então ele me deu duas opções. Ele deu de ônibus 7 horas de busão e de voo 1h10. O menor preço e o tempo, e o menor preço e o tempo. Você pode ir de ônibus, não teria problema, 7 horas. De repente, se você encontrasse um ônibus noturno, vamos ver se tem. Olha aqui, um ônibus noturno. O que quer dizer um ônibus noturno? Vai aí uma dica extra no meio desse vídeo. Se você pegar um ônibus noturno, você vai passar uma noite viajando. Então, você vai sair às 23, chega às 6h30 da manhã lá em... Qual é a vantagem? É você não vai pagar uma diária em algum lugar para ficar. Você, enquanto você está viajando, você está dormindo e então não vai pagar uma diária. Então eu vou pegar essa opção, até porque seria interessante para a gente colocar outro endereço de saída de lá. Então 23h20 a gente vai sair deste lugar que eu não sei falar o nome. Vamos colocar lá no nosso mapa. Tudo tá no mapa, gente. Tudo eu coloco aqui. Olha, apareceu, que bom. Então, essa é a estação de ônibus. E aí, eu já sei que eu tenho que ir até lá para pegar o ônibus às 11 e pouco da noite. Então, coloquei aqui do Parlamento, que é o centro, até a rodoviária, e saindo umas 10 horas da noite, no domingo, qual seriam as opções, e ele me disse aqui que tem opção de um ônibus que deixa lá direto, que pegaria aqui próximo do Parlamento. Geralmente eles falam até o nome da rua, o nome do ponto de ônibus, que no caso é este. De domingo tem serviço reduzido, por isso que é importante a gente saber datas, horários, porque de repente tem esse tipo de situação, tem de domingo, dependendo do horário, tem serviço reduzido do transporte público, isso é muito comum. E aí a gente acaba de desenhar o roteiro no mapa. Depois que eu fiz tudo isso aqui, eu vou para a minha planilha. E aí então eu vou para minha planilha, onde eu vou colocar todos os horários e o que a gente vai fazer mais ou menos nesses horários. Por que eu gosto de escrever o roteiro? Porque dessa forma a gente consegue ter noção de tempo em cada lugar. Às vezes a gente coloca tanta coisa no roteiro e é impossível de fazer tudo no mesmo dia. Por isso que eu faço aqueles caminhos no mapa e também eu vou escrevendo aqui tudo que eu vou encontrando de informação que tem a ver com o roteiro, com o caminho mesmo. Então aqui, por exemplo, eu vou usar o exemplo de Roma, que é do mochilão passado, para vocês terem noção do nível de detalhes que eu coloco. É claro que vocês não precisam colocar esse nível de detalhes, mas eu gosto para eu não me sentir perdida na cidade. Então a gente chegava no aeroporto, já tinha colocado aqui o nome dos 2 trens que a gente podia pegar para ir até o centro. Já coloquei aqui também qual era o tipo de ticket que a gente tinha que comprar, o ônibus, qual era o nome da parada, né, do ponto de ônibus que a gente tinha que descer, lugares que a gente ia passar, o horário que a gente tinha reservado
ingresso do Coliseu, o ônibus para a gente voltar para casa, para nossa hospedagem. Tudo isso eu fui olhando no Google Maps. Então não é nada tão difícil assim de encontrar. Essas informações estão no Google Maps. Eu deixo tudo salvo no Drive, que dessa forma a gente consegue deixar os arquivos para acessar offline. Então aqui eu vou mostrar para vocês a pastinha de 2018. Eu separei por países, por cidades. Aqui na Itália. Então tinha um mapinha de Veneza e o de Roma. Vou mostrar então como que ficou o mapa de Roma. Aqui o aeroporto. Olha que é bem distante, né, da cidade. Então a melhor opção realmente era ir de trem para o centro. Então aqui no mapa eu marquei tudo aquilo que eu falei para vocês. Eu costumo demorar assim uns 3 dias para fazer isso. O roteiro diário também está aqui, que é como eu ensinei vocês fazerem, que vai passando aí local por local. Então eu separei por 2 dias. E se a gente vir aqui em detalhes, andamos 4 quilômetros nesse primeiro dia, mais ou menos, né? É claro que a gente erra o caminho, desvia para num outro lugar, enfim. Mas é só para a gente ter uma noção realmente de quanto tempo e qual é a distância que a gente vai andar. Outra coisa que eu gosto de fazer é um cronograma geral, onde eu tenho visão de onde eu vou estar em cada dia. Tá? Esse aqui então é do último mochilão. Então a gente eu coloquei aqui cada cidade e se a gente estava indo de voo, ônibus ou trem. Lembra que eu falei sobre ônibus noturno? Olha aqui, a gente usou 3 vezes opções noturnas. A gente usou ônibus e também usamos trem entre uma cidade e outra. Cada cor é uma cidade. Por que é legal a gente fazer isso? Primeiro que você sabe mais ou menos onde é que você vai estar. Eu imprimi isso daqui colorido e levei em mãos. Caso alguém perguntasse algo no aeroporto, já tinha tudo anotado ali, né? Explicado bonitinho para onde a gente ia, qual era o nosso roteiro de viagem. E também é importante vocês deixarem isso com os seus familiares. A gente não quer que nada aconteça, mas é importante que eles saibam aonde você tá, o dia que você tá. Não precisam saber exatamente aquele roteiro detalhado, mas saber a cidade que você está e o dia é muito importante que você deixe os seus familiares cientes disso também. Outra coisa que eu vou fazendo conforme a viagem vai acontecendo, né? A gente vai planejando a viagem. Eu vou listando tudo que a gente está comprando, para qual destino é, tudo nessa planilha. Tudo que a gente está comprando em relação à viagem. Então, vocês podem ver aqui que tem a ver com hospedagens, passagens, compra de moeda. E eu, como sou uma pessoa que eu gosto de saber, né, para ter noção exatamente de quanto a gente está gastando, eu separei aqui até para mostrar para vocês o valor da passagem principal. Esses valores são nós dois, tá? Então não se assustem. A passagem principal com certeza vai ser boa parte do que vocês vão gastar. E depois essa outra passagem são as passagens de entre uma cidade e outra, hospedagens, as atrações que a gente comprou antecipadamente e a moeda. E para vocês terem noção se isso é muito ou se isso é pouco, o valor total sem as passagens, né, por dia deu em torno de 108 euros por dia. Eu vejo sites falando para a pessoa levar em torno de 100 euros por dia para comer e transporte público. E às vezes até nem inclui atração turística. Então, para vocês terem noção de que foi uma viagem low cost. E nesse último vídeo, nós vimos como escrever o roteiro. Então, realmente ali planilhar isso, escrever, eu vou pegar o ônibus tal para ir até tal lugar, eu pretendo ficar tantas horas nesse lugar. Assim você vai conseguir organizar melhor o seu tempo
e também vai te dar segurança para andar na cidade. Então tudo isso, façam as pesquisas antes e assim você não vai se sentir perdido e nem perder dinheiro. Depois mostrei para vocês o meu roteiro geral, que é onde eu coloco cada cor, uma cidade e o translado entre uma e outra, se é voo, se é ônibus, se é trem. Deixem essa visão geral com um familiar, com alguém de confiança, que caso aconteça alguma coisa, ele sabe exatamente qual era a cidade que você estava naquele dia. E por último, mostrei os custos, como que eu controlo esses custos. Desde o começo, desde a compra da passagem, a gente vai colocando na planilha para a gente ter noção de quanto que a gente está gastando. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Realmente eu fiz com muitos detalhes, com bastante dedicação. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo YouTube mesmo. Espero que vocês gostem e que vocês possam viajar muito. Um beijo e até a próxima viagem!